Boa noite para você que vai me ver daqui a pouco na telinha. Eu sou Zé Paulo da Web Rádio JP867 em mais uma live streaming. Hoje entrevistando Terô Martins, cenógrafo, que vai estar daqui a pouco batendo papo com a gente. Só vou aguardar ele chegar daqui a pouco. Já vou mandar um convite para ele. Se ele aparece por aqui para mim, que eu vou convidá-lo já e a gente vai estar batendo papo com ele. Terô, chamando, bater um papo. Lembrando que se quiser assistir qualquer conteúdo da Web Rádio JP867 da Resistência, é só você ir nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, e lá você vai encontrar o nosso conteúdo, entendeu? É só você digitar, passar a nos seguir, deixar seu like, seu comentário, enfim, deixar a sua opinião nos conteúdos e nas lives lá na nossa plataforma. E tem um conteúdo, lógico, sempre representando a resistência ao sistema opressor. Já chegou alguém por aqui, eu dou uma acenada aqui para o convidado. Então está faltando chegar o Terô, só o convidado para a noite brotar. Eu mandei um convite para ele, ver se ele aparece aqui para mim. Ele chegando automaticamente, ouvindo ele para assistir a nossa live. Terô, cadê você, Terô? Estou aqui só para te entrevistar, meu filho. Já começando a nossa live. Está chegando a galera aí para assistir. Boa noite. Esperando o Terô, convidado da noite, por estar aí, aparecer para a gente trocar uma ideia na nossa live de hoje. Terô, cenógrafo, cara que vai contar um pouco aí desse trampo dele, o que é o cenógrafo, o que faz o cenógrafo. Daqui a pouco ele vai voltar aí e a gente vai conversar. Boa noite, Ana Cláudia. E mais uma vez, lembrando aqui, você que estiver interessado nos conteúdos da JP867, é só procurar nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Deixa o seu like, dá sua curtida, passa a nos seguir, deixa o seu comentário, né? O seu comentário é muito importante para a gente, para que nós possamos continuar com o nosso trabalho de entrevistas, de lives, sempre trazendo conteúdos referente à resistência contra o sistema, contra o racismo, contra a homofobia, contra toda a forma de opressão que o sistema tenta impor em nossas vidas, entendeu? Estamos aqui para resistir, resistência sempre. Lembrando que essa semana que vem agora, eu fui convidado para fazer uma palestra para falar sobre antirracismo em escola pública. Olha aí, né? Estou dando uma papeirada, estou lendo a respeito do assunto, né? Embora seja um tema que eu gosto, mas eu tenho que dominar para poder levar lá, né? Para ter pessoas assistindo lá, professores e tudo mais. Então tem que estar afiado para não fazer vergonha. Cadê o meu convidado, gente? O convidado não brota, estou guardando o cara aparecer. Tá bom. Será que é daqueles que não sabem mexer nas tecnologias? Às vezes acontece isso, né? Eu já mandei um convite para ele. Falei para ele brotar aqui. Vou mandar de novo. O Terô Martins. Mandei aqui um convite para ele. Convidado. Vamos ver se ele brota aqui. Pai do céu. Se ele brotar, eu chamo ele com vídeo. Mais uma semana aí de altas emoções na política, né? Parece que dessa vez a porca vai torcer o rabo pro lado do Bozo. Espero que sim. E vamos ver. Se minha canequinha aqui, eu beber uma aguinha. Antes de começar, que eu falo pra caramba também. E só o convidado que não brota.
Deru, cadê você, Deru? Parece pra mim aí, meu filho. Gente, é o seguinte, eu vou dar uma saída aqui e vou ver o que está acontecendo com o convidado. Até agora ele não brotou. Ô, Deru, tu tá aí? Vou te convidar, meu filho. A gente bater um papo. Ah, mandei o convite, só você aceitar aí. Ah, e um, dois, três. Aí, grande Deru, você me ouve bem, meu querido? Oi, Você tá me ouvindo bem? ouve bem? Tô Eu te estou te ouvindo ouvindo. E bem. você tá? Tô Então tá ouvindo tudo certo. perfeitamente. O fone, Então, tô com empatou. Bluetooth. Bluetooth? Pô, Isso. gente, coisa é outra fina. É o seguinte, deixa eu E fazer a aí, JP, apresentação como é aqui, que você tá, meu amigo? tudo na paz. Essa eu vou deixar aqui registrado para a galera que vai assistir depois dessa live, né? Vai ficar gravado e salva. Essa é mais uma noite de live streaming da Web Rádio J867, o som da resistência, que hoje tem o prazer de convidar uma pessoa maravilhosa que eu conheci numa festa de aniversário, Pode crer. Deru Martins, que é cenógrafo, e vai explicar para a gente quem é que é cenógrafo. Vamos bater vários papos aí que rolaram na mente, a gente vai conversando. Deru, boa noite, obrigado por ter aceitado o meu convite, seja bem-vindo à minha live. Pode se apresentar aí para a galera. Antes de mais nada, boa noite. É muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, JP. Se conhecer na festa do Salada Malê, que deve estar aí atento também à nossa conversa. E o aniversário dele foi bacana, inclusive por essa parte, conhecer o JP e saber do seu engajamento nessas circunstâncias de entrevista, de fazer esse podcast tão bacana, essas lives do teu trabalho aí, cara. Muito parabéns, desde já. Eu sou cenógrafo, Deru Martins, meu nome é Deronico, sou oriundo do interior, criado no Rio há 50 anos, residente a vida quase toda em Venda de Varanda, aí em Santa Cruz, sou Zona Oeste, muito orgulho. Estou sempre aí, minha família está aí, minhas filhas, meus pais, né? Estão todos aí. A gente se conheceu em Santa Cruz, né? É a nossa terra, né? E eu sou cenógrafo já há quase 30 anos, de formado, mas trabalho desde quando entrei na faculdade, já desenvolvendo trabalhos aqui e ali, a gente vai amadurecendo, vai se fortificando, né? Hoje em dia eu sou cenotécnico da instituição Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, lá na Praia Vermelha, já há 10 anos, mas continuo exercendo minha função como cenógrafo, aderecista, pintor artista. A gente não pode parar, né, cara? E estou aí nessa batalha. No que consiste, cara, o trabalho de um cenógrafo? O que o cenógrafo faz? Desculpa A cenografia é parte. Aqui. Não, mas é bom ser didático, né? A cenografia, inclusive, quando entrei na faculdade, ficou confundido com oceanografia. Oceanografia, o oceanógrafo trabalha com o mar, né? Lida com questões biológicas, que é uma profissão nobre também, né? Muito nobre, aliás, né? Que cuida da natureza. Mas eu mesmo, depois que entrei na faculdade, não sabia definir o termo, porque o meu vestibular foi para arquitetura, e quando eu me vi em cenografia, foi para voltar para o curso de arquitetura. Eu ficaria 3 anos cursando cenografia e, de acordo com o desenvolvimento da minha evolução, e aí faria uma prova para voltar para cenografia, para arquitetura. Mas eu simplesmente fiquei apaixonado por cenografia, porque lida com a criação, é uma equipe, você não trabalha sozinho. Cenografia é a parte de um conjunto que compõe um espetáculo, ou um filme, ou um produto audiovisual. Você cria ambientes, um ambiente propício para o texto, para o espetáculo, de acordo com os apontamentos do diretor. Você ambienta esse espaço, esse fundo, esse piso, esse céu para os atores. No caso do
teatro são 3 paredes, né? A plateia é a 4ª parede, no caso. Né? E ele vê ali a olho nu, ao vivo, ele vê acontecer uma história, uma tragédia, uma comédia, um drama, e a cenografia ajuda a contribuir, assim como o figurino, a trilha sonora, a luz, a direção. É uma equipe. O que é bacana no teatro e nas artes cênicas é que a gente não trabalha sozinho, é um conjunto. A gente doa a nossa parte em conjunto com as outras para formar um espetáculo. Basicamente. Você me enviou um vídeo hoje, né, que eu estava assistindo. Eu te interrompi, quer falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. É isso. Então, você me enviou um vídeo que eu assisti rapidinho, você fazendo uma pintura no mural, não é isso? Para a campanha de amamentação, né? Se não me engano. Exatamente. Consiste pode falar. Nisso, assim, desculpa o termo, tá? Não sei se você me perdoa se eu estiver sendo assim, ignorante, não sei, por isso eu vou te perguntar. É mais ou menos com grafite, aquele tipo de trabalho que você fez? Não, a cenografia ela tem o objetivo dela não é pessoal, o objetivo é de acordo com o texto em mãos. Né? Você recebe um texto, você é convidado por um diretor a compor essa equipe, ele te dá o texto e você, de acordo com as cenas, você cria, aponta elementos, se tiver uma mesa, se tiver uma agenda, você tem que dar os elementos que ele precisa, mas de acordo com os pensamentos que você tem, com o seu gosto, com o seu entendimento do que o espetáculo requer. O grafite, não. O grafite já tem uma liberdade, uma licença poética maior. Eu sou grafiteiro porque eu me tornei grafiteiro com a vida. Né? Eu desenho desde pequeno. Eu tenho essa habilidade, aptidão e gosto por desenho desde pequeno. E recebi um convite de uma colega, Regina Celi Lourenço, que é enfermeira do neonatal do Hospital Maternidade Fernando Magalhães, aqui em São Cristóvão. Eu moro na ilha atualmente, né? E ela é amiga da minha mulher, da minha companheira, e precisou de alguém para fazer um grafite no paredão lateral lá, porque esse ano está tendo, esse mês de agosto, conhecido como Agosto Dourado, e tem sempre um tema de conscientização, principalmente em relação às mães. Né? Esse ano a conscientização parece que é em torno do aleitamento materno, que é a importância do aleitamento materno. Eu acho que é isso. Que é a fonte nutritiva de todo ser humano, de todo mamífero, né, no caso, né? Nem só do ser humano. Né? O aleitamento materno é a primeira forma de alimento que é complexo. Dos nutrientes que a gente recebe no início do nascedouro de uma criança, é o leite materno. A gente não precisa beber água, a gente precisa comer, fazer xixi, tudo está ali no leite materno. Então, a consciência da importância do aleitamento materno. Eu fui chamado para fazer esse mural. No início, eu não poderia nem fazer, porque eu estava saindo de um trabalho para emendar no outro, estou atrasado já uma semana no trabalho. Em função dessa minha dedicação também para esse trabalho, que eu doei um pouco do que eu tenho para uma causa justa, que é essa campanha de amamentação. A questão é que essa consciência tem que ser passa pela questão cultural, né? A gente vive, o assunto inclusive é esse, a gente vive num momento em que temos complexidade, né, nas questões sociais. Né? Eu percebo, inclusive, fazendo o grafite, o tema do grafite. Posso pegar um minuto a arte? Espera aqui. Só um minutinho, tá? A bolsa está ali. À vontade, galera. Vai pegar a arte ali para mostrar para gente. Né? Ele que é cenógrafo, trabalha com arte, para pegar para mostrar. E é válido. Eu criei esse tema aqui, que tá lá no mural do Hospital Fernando Magalhães, maternidade ali em São Cristóvão. Então, eu busquei retratar uma figura humana, uma mulher simples e que não fosse ariana, branca, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a gente tem um complexo muito grande.
E a gente percebe a quantidade de meninas jovens que estão chegando e dando à luz. Né? Então, esse momento é um momento essa campanha é uma campanha de extrema importância para a conscientização dessa questão do aleitamento materno. Eu acredito que meninas jovens demais nem produzem o leite necessário, suficiente. Então, doação de leite também é uma ação importante, assim como doei minha parte do trabalho. Eu encontrei lá amas de leite doando seu leite materno para mães que ainda não produzem esse alimento tão importante, entendeu? Então ficou aí esse filme, eu estou bastante tocado que tenha feito parte dele, dessa campanha, e iniciei a parceria com um grande camarada e um baita videomaker, que é Joás Santos, assina Joás Imagens aqui no Instagram. E a gente está iniciando uma parceria que vai durar bastante tempo, que agora eu vou começar a fazer esse tipo de trabalho também. Eu já tenho 2 outros grafites para fazer, ainda não tenho data para começar, mas já tenho 2 murais grandes para fazer também. Certo. Então, antes de eu partir para a segunda pergunta, agradecer a presença da galera que está chegando aí, e já passou por aqui, deixou um like, obrigado, e mandar um beijo, um abraço para a esposa do Diego, que foi citada aí, né, a Patrícia, realmente um prazer de conhecer ela na festa do... Né, a Paty, tá, boa noite. Você conheceu. Manda um beijo para ela, manda um abraço. Nesse momento, então, ela está... Nesse momento ela não está presente, ela está numa reunião também. Ah, tá bom. Tá válido. Deixa eu te perguntar. Esse trabalho que você faz, né, como cenógrafo, ele já te proporcionou experiências, né, variadas, acredito eu. Você já trabalhou assim, em empresas como a Globo, como outra qualquer, assim, de grande porte, ou não? Já teve essa oportunidade? Tenho experiências pontuais na Globo, em alguns trabalhos há muito tempo. Eu nunca quis trabalhar como funcionário de empresa nenhuma. Até o concurso que eu fiz para a Unirio, que é a Universidade Federal. Aí eu fui convidado a fazer o concurso, para participar. Eu já estava com bastante experiência. Mas na Globo eu fiz alguma coisa assim, no José de Maria, que foi a minha maior experiência. Um seriado que teve lá nos anos 2008, 2007, uma direção de Luiz Fernando Carvalho, não sei se você se recorda, teve o José de Maria 1, 2 e acho que a Pedra do Reino. Uma coisa assim. E aí eu trabalhei com a equipe do Raimundo Rodrigues, que é um amigo, é um baita artista também, e ali juntaram-se várias cabeças, né, com os cuidados do Luiz Fernando Carvalho, obviamente, que ele é um baita artista também. Ele reunia aqueles livros, né, ele é meio dadaísta também, ele reunia um manancial de informações de artistas de acordo também. Dentro do telefone aí. Live, rola de tudo, galera. Oi, Kátia, eu estou ocupado aqui numa ligação. Ih, rapaz, isso é legal. Tá bom, pode botar. Desculpa aí, gente. Ao vivo é isso aí, rola tudo. Fala, continua aí. E aí eu trabalhei fazendo alguns bonecos, né? O Luiz Fernando Carvalho ele tomava conta de tudo. E aí fiquei nesse vai e vem, nesse vai e vem, que eu digo o seguinte, na mesma época eu estava fazendo um vídeo para o Brasil na França, um vídeo institucional da UFRJ, que era um espetáculo de dança, um filme sobre dança em cima de um livro de um escritor francês e tal. Eu estava subindo para Esconde de Mauá toda semana, final de semana eu ficava lá, meio de semana na Globo, e aí era uma correria só. Uma recordação pesada, porque a vida tinha que ter saúde, mas eu ainda era jovem, né, cara? Em 2007 eu tinha 30 e poucos anos. E ainda foi uma experiência, né? Mas mas tem coisas no meio do caminho que acontecem que a gente precisa se cuidar mais hoje em dia. Né? Passou dos 50, eu estou com 54, passou dos 50, a gente já começa a ter os outros cuidados, né? A gente é mais jovem.
Isso, tive poucas experiências assim. Cinema foi. Ah, e tem um filme para estrear agora, acredito que o diretor Léo Miguel esteja vendo também. Tem um filme que ainda vai estrear com minha participação, né, em efeitos especiais, chamado Amado Pai, é um filme de terror nacional. Eu vou mandar os prospectos para você colocar na sua Se você quiser postar lá direto, página. E, inclusive, se você quiser entrevistar o diretor, eu passo contato, assim que o filme for lançado. Já bota uma fita aí que a gente conversa. Léo Miguel, aguarde ser entrevistado pelo JP aqui, cara. Opa, excelente. pode botar na fita aí que E o filme de terror nacional, feito com muita garra, uma galerinha bacana. Eu prefiro trabalhar com o pessoal. É o Fala Comigo? É o Fala Comigo? O nome do filme? Vai sair um agora. Não. É Amado Pai o nome do filme. Ah, tá. Amado Pai. Vai estrear um com Paulinho Serra e a comediante fazendo filme de terror. E a Thaís de Arco Verde também, que é comediante, fazendo filme de terror. É uma dobradinha bacana, interessante. Que você vai ver esses dois atores que são de comédia, assim, tem mais ligação com a comédia, fazendo filme de terror. Né? E vai ser novidade para eles, inclusive, também, não é inédito. Essas experiências são legais, né? Porque teve aquele filme também que eu achei um baita filme, o Que é Isso, Companheiro, que o elenco, a maioria deles eram de humor, né? Que era o Fernando Guimarães, a filha da Fernanda Montenegro, né? O pessoal, o Pedro Cardoso, galera do humor, que retratou um filme sério, né? De uma época bem conturbada do nosso país, foi o sequestro do embaixador Charizelo. Foi interessante. E eu falei esse filme contigo, Fala Comigo, porque eu acho que está estreando hoje um filme de terror também. Eu acho que é brasileiro. Que os caras falam com mortos, eles invocam os mortos, bagulho assim. Está estreando de terror também. Deixa eu mudar um pouco a prosa rapidinho. Pode. Você, galera que está olhando aí, você que está assistindo a live e que vai assistir depois, eu não estou entrevistando um guerrilheiro, não, tá? Embora eu esteja com o boné do exército cubano. Camisa vermelha. Ele não é um guerrilheiro. Mas já que você está aí, me confundirem também, não. A sua convicção política ainda é à esquerda? Minha convicção política, ela sempre foi, sempre vai ser, de acordo com o pensamento que leve a uma circunstância de melhor qualidade de vida para a população, que eu acho que é o caminho que eu sempre achei que a esquerda, sem extremismo, vai conduzir a gente, que é de uma melhor status social, de convívio, melhores programas sociais. A gente tem que conviver de acordo com uma sociedade justa, né? Sem violência, sem famintos na rua, sem preconceito, respeito às sociedades, respeito aos individuais, respeito às tradições e às culturas ancestrais, né? Precisa respeitar muito. Cultura é identidade, né? E sem cultura a gente não tem identidade, perde identidade. Agora, tu falou na cultura, você é cenógrafo, você trabalha diretamente com a questão da arte, essa coisa toda. Cara, assim, dois pontos, né? Eu concordo com tudo isso que você falou, eu penso dessa mesma forma, embora eu não sou adepto ao partidarismo. Eu não sou partidário, eu não sou filiado a partidarismo. Voto em partido de esquerda, porque é uma opção lógica, né? Não vou votar no PL, não vou votar no PSDB, no PMDB, nesses partidos por aí, jamais. Né? Porque eles não representam aquilo que eu acredito. Porém, todavia, contudo, entretanto, as nossas convicções, elas se tornaram uma utopia na atualidade. Né? Não sei se você concorda comigo, mas se tornou uma utopia que, para a gente continuar acreditando e seguindo, tem que ter muita fé, cara. Sabe? Tem que ter muita força de vontade. Porque até os partidos de esquerda, né,
também estão deixando a desejar de vez em quando, não são passíveis de não serem criticados, sabe? Eu acredito assim, que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, tá entendendo? Infelizmente, a esquerda partidária tem deixado muito a desejar em certos aspectos, e em outros até se igualando a comportamentos da direita. Né? A questão da corrupção, a questão do trato, né, com as pessoas da camada mais inferior, mais pobre. Né? Tanto que o Mano Brown, naquele comício, ele falou: se vocês esqueceram como se dialoga, volta para a base. Isso foi inesquecível, essa fala do Mano Brown. Aí, o que eu te pergunto, né, depois de falar isso tudo, qual é a contribuição que a arte pode deixar? Né? Você, o que você, como um cenógrafo, pode contribuir para que essa utopia ela venha se concretizar no futuro, que ela venha se tornar uma realidade, não uma utopia? Cara, eu acho que é o seguinte: a utopia ela é permanente. Eu não acho que a utopia seja uma coisa que seja ela se encerra à medida que você conquista os seus objetivos, enfim. Essa utopia ela já existe desde antes disso tudo que a gente está vivendo. Há muitos anos que a gente ouve falar de utopia. Uma necessidade, parece que, de os movimentos sociais passam por muita dificuldade e, ao mesmo tempo, vivem ainda com essa utopia, sempre como um bastão de prosseguir em frente. A gente não pode desistir. Eu acho que é necessário manter-se utópico, porque tem sempre uma causa a se conquistar. Em relação ao que você estava falando dos partidarismos, essa questão toda, a gente está com uma esquerda muito contaminada já há bastante tempo. Né? Temos partidos aí que a gente já sabe que já não tem mais nenhuma afinidade, só tem na nomenclatura. Né? A nossa esquerda do Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho que ela está bastante cambaleante, muito cambaleante, quando perdeu um pouco da consistência, de unidade, inclusive alguns representantes não têm a menor afinidade com o que eu penso, inclusive, que você também talvez pense. Né? Eu continuo esquerda como minhas convicções particulares, desde quando eu descobri a política através da Darcy Ribeiro. Entendeu? Depois eu fui mudando, cheguei à esquerda do PT e tudo mais, mas nunca fui partidário. Já usei estrelinha, mas agora não uso. Uso vermelho por convicção, por uma questão de sangue, de luta também, né, de garra. Né? Mas eu também, vou ser sincero, JP, eu sou um cara que tem um sangue quente pra caramba. Então, de certa forma, eu tento me manter assim, no máximo discreto possível, porque eu posso me ferir. Entendeu? Eu trabalho numa situação de cultura, né, trabalho com veículos, né, um veículo, e a gente fica observando o comportamento geral. Né? A gente não pode se esconder das nossas convicções, né? Essa é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se proteger. Né? Tenta, de alguma forma, porque o extremismo está por aí, solta, a violência está solta, a gente aqui falando numa rede social. Daqui a pouco eu posso ser atacado lá no meu perfil por uma fala que eu fiz aqui, até mesmo dos correligionários, entendeu? Pô, besteira! Esquerda! Esquerdade! E aí amanhã eu estou aqui falando com você e amanhã sobra para mim. Mas... A coisa se tornou tão patética, cara, que o cara acha que está te ofendendo e te chamar de comunista. Ele acha que isso é uma ofensa. Cara, e hoje, todos os dias, a notícia deixa claro. A gente está vendo hoje as notícias desse Delgatti, cara. A gente não precisa mais falar nada, né, cara? Tá tudo às claras. Será que é possível ter que desenhar mais um pouco, cara? Para provar o que é que está acontecendo? Vai ter que construir uma papuda 2, 3, 4, aprender tantos, cara. Assim, com provas robustas, né? Com provas robustas. E complicado pra caramba. é complicado.
né? Aí as famílias se separaram, várias famílias, né? Agora, assim, a gente tem a mesma idade, né, praticamente, então nós acompanhamos os mesmos processos políticos, né, de outrora. Eu já adianto a você que na década de 80, direta já, eu era um alienado. Eu só queria saber de ir para os bailes, entendeu? Não me interessava por nada disso que acontecia. Aconteceu muito fato histórico na minha vida que eu, porra, eu estava boiando. Inclusive, eu trabalhei por um dos caras que estava envolvido com a roubo da Gilles de Rimet. O cara trabalhava com as refino de ouro. Tá? Eu não sabia, eu recebi isso depois que o cara estava envolvido, né? Graças a Deus. Inclusive, a polícia, quando foi lá, eu não fui preso, eu fui detido, eu era moleque, trabalhava no papel. Aí os caras, fica aí, moleque, segura a onda aí até o teu patrão chegar. Pá. Eu não sabia por que aconteceu aquilo, depois eu sabia o enredo todo. Agora, eu trabalhava na cidade, então eu vi muita coisa acontecer, cara. E uma das coisas que me marcou foi dois movimentos políticos. Foi a Direta Já, por aquela manifestação. Só que, como eu era um cara alienado, não estava nem para isso, eu não fiquei para assistir, eu não participei. Né? E a galera passando aquela coisa toda, e fui embora para casa. E quando o Tancredo foi eleito, cara, foi uma festa, sabe? Foi uma felicidade geral, parou a cidade, o pessoal fez carnaval, papel picado pro alto, naquela, que foi uma eleição indireta, né? O Tancredo foi eleito indiretamente, que as diretas já não tinham passado. Então, assim, naquela época, e o Tancredo ele não era de esquerda, ele era do PMDB, se não me engano. Né? O que acontece, cara? Você vê que as pessoas ainda acreditavam, botavam fé. Né? Tanto que por um político de direita que ganhou, né? O povo votou nele, o povo acreditou nele, e quando ele morreu foi aquela tristeza também. Hoje você não vê mais isso. Tipo, eu votei no Lula para o Bolsonaro não ganhar, porque a credibilidade que eu tinha no Lula eu não tenho mais. Eu vou ser sincero. Votei nele por uma questão para tirar o povo Bolsonaro, que eu acho que até o capeta seria melhor do que ele ali. Tá entendendo? Pois é, cara. Isso é muito controverso. Eu tenho críticas ao Lula? Eu tenho críticas ao Lula. Só que eu não vou fazer críticas ao Lula para não dar armamento, munição para o inimigo. Tá entendendo? Mas não é só o Lula, é o que você falou, toda a esquerda, infelizmente, a esquerda carioca, ela está deixando de desejar pra caramba, sabe? Os pensamentos. Na verdade, o que eu penso é que a política do Rio de Janeiro é uma política cabrestada. Hoje ela é contaminada por criminosos, né? Ela está realmente contaminada. Você entra na Câmara de Vereadores e Deputados, né, a gente todo dia é uma notícia de corrupção, de movimento. Talvez seja, se forem a fundo, pode ser outro governador aí, mais um. Né? Então, está aí. Eu, sinceramente. Agora, em relação ao que você falou, cara, o Lula é o melhor que nós temos, cara. Independente de se para tirar Bolsonaro, podia ter votado em outra pessoa, entendeu? Mas o Lula é de fato o melhor que nós temos. Em 6 meses, ele já demonstrou, 7 meses, ele demonstrou que temos soluções para problemas como a fome, por exemplo. Já conseguimos, o cara conseguiu lá fora e trazer investimentos altíssimos, entendeu? Já baixou a gasolina, já baixou o gás, já baixou a carne, já baixou. Hoje eu vim fazer o sacolão, aproveitei o preço e enchi a geladeira, cara. Tava lá, o quiabo que eu gosto estava R$3, que estava 7, 8. O tomate que estava batendo 10 estava R$4,90. Tomatinho que eu gosto pequenininho, R$3 o quilo. Batatinha calabresa, R$3. Quer dizer, então tem que aproveitar que é esse o momento. Porque o que mais importa é a barriga, tirar a barriga da miséria, cara. Tem muito Brasil cheio de miseráveis. Você anda tropeçando em miseráveis na rua. Entendeu? Verdade. O que está acontecendo é que a bala está comendo, velho. E quem morre é criança. Aqui na Ilha do Governador, aconteceu uma barbaridade aqui, bicho. É lógico que o rapaz pode ter passado, não sei o quê. Agora a polícia atira para matar o tempo inteiro, velho.
Dá na roda para derrubar a moto, dá na perna para derrubar o cara, depois prende ele, leva para o hospital, curou. Então já dá na cabeça para matar, velho. Dá tiro todo, qualquer esmo assim, aí acerta uma criancinha, foi uma fatalidade. Pô. É aquele modus operandi antigo que a gente já conhece. Você nunca vai ver uma ação policial dessa no bairro nobre do Rio de Janeiro. Você não vai ver isso no Leblon, você não vai ver isso em Copacabana, você não vai ver isso na Barra da Tijuca. Mas acontece, tem acontecido também, né? Tem acontecido também. Quando você vê que a repressão, quando ela vai pesada, ela só vai para dentro das favelas. Ela não vai, a repressão não vai pesada no endereço nobre, onde mora o traficante de verdade, onde mora o cara que manda buscar as armas, não vai. Ele sabe que o cara mora lá, mas você não vê que os caras não têm esse modus operandi. Né? E, em parte, a sociedade elitizada gosta disso. Né? A galera que tem um discurso elitista quer mais que isso continue acontecendo. Né? Teve essa menina na ilha, teve o rapaz de 13 anos que queria ser jogador de futebol. A gente vai perdendo os nomes. A gente vai perdendo os nomes, né? Já perdendo, porque são tantas, a sequência não é tão vai grande. Falar por aí, entendeu? Não foram os últimos. Você tem que anotar todo dia. Exatamente, você perde. E porque quando há uma política que não muda de enfrentamento, que é burra, cara. Há quantos anos que a gente vê a polícia subir morro, dar tiro, matar, e o tráfico continua lá. Eles foram numa comunidade que eu não esqueci o nome uma vez, mataram 20, não sei quantos. Cara, do dia seguinte. Aí você vai ver preto, favelado, pobre, miserável, não preto, muda. Pobre, trabalhar, é isso. Você não vê ele. Aí quando a gente fala aqui sobre uma política de eugenia, que é uma política de eugenia, que é uma política de limpeza étnica, os caras falam que a gente está falando bobagem. A gente fala, está falando besteira. Mas não é, irmão. Não tem como ver de outra forma. E se você vai num lugar para eliminar jovens pretos, sabe? A título de coibir o tráfico de drogas, você mata 20, 40 pretos lá, jovens. E no dia seguinte, o tráfico continua, porra. Então foi em vão, né? Só para provar que. Só para provar as estatísticas. É uma necropolítica, entendeu? Que visa realmente acabar com os pretos. Infelizmente, é assim. E tudo uma desigualdade que, mas aí que eu te falo, em parte ocupa os políticos. Eu sempre vou ocupar os políticos por tudo isso que acontece. Mas o jovem tem opção? Ele tem opção. Porém, essa opção ela fica desigual. O cara ele cresce num ambiente onde ele vê o cara ostentando tênis novo, o cara ostentando, sabe, a mulher dando mole, o cara ostentando uma vida de luxo, que eles jamais vão alcançar se ele for trabalhar. Né? Os valores capitalistas entram na mente do cara. E o cara tem acesso a isso tudo. Se ele for portar um fuzil, ele vai escolher, cara. Infelizmente, ele vai se iludir e vai cair. É o certo? Não é o certo, mas infelizmente é o que o cara vai querer. Entendeu? E por sua vez, o policial que vai lá para matá-lo também é um pobre coitado, é um passa-fome, tá entendendo? O Charles Bronson do governo, como dizia o Mano Brown, que vai lá para cumprir um trabalho de faxina étnica, porque muitas das vezes os policiais são pretos, também são policiais pretos, que pensam que são brancos, entendeu? Então tu vê, cara, que está tudo errado. Né? Acho que é muito. Por isso que eu te falo a questão da utopia. Sabe? Esse mundo que eu quero, cara, está muito distante. Sabe? Pois é, essa utopia que a gente fala que não vai acabar nunca, né? Infelizmente, não vai utopia como norte. Cara. É complicado e esse processo cíclico, isso que você está falando é cíclico. Essa praça de guerra que teve aqui na ilha, aqui no Cocotá, daqui a pouco ela está lá de novo no Jacarezinho, daqui a pouco ela está lá na Rocinha de novo. O Rio de Janeiro é uma grande favela. Essa é a grande realidade. Mesmo na Zona Sul. Né? Uma pobreza lá é espiritual. A pobreza lá é espiritual mesmo. É o que eu vejo. Assim, entendeu? Desculpe, não estou aqui. Não é questão de... Mas a gente tem que... a Zona
Norte é sempre tida como o local onde tem muita violência. Nós vivemos na Zona Oeste também. Mas também tem violência na Zona Sul. O Rio de Janeiro está cercado por essa violência. Então, a violência social, psíquica também, né? O preconceito, aí o elitismo, né? Existe aí temos uma sociedade injusta e desigual, né? A cidade é partida, mas ela deveria ser igual. Isso não temos diferença. A gente depende uns dos outros, né? A gente é uma sociedade. Eu acho assim, cara, eu acho que a sociedade em si, assim, principalmente as mídias, por isso que eu falo a questão da importância da arte na influência, né, da resistência. Porque você vê que, muitas vezes, existe uma influência que eu acho nefasta de querer dizer, de querer romantizar a favela. Sabe? Como se a favela fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Porra, e não é. Não é maravilhoso a favela. Não é porque você convive com um dia a dia cruel, você convive com falta de assistência, você convive com várias coisas que, pô, um moleque políticas públicas da favela, políticas públicas, políticas positivas, de assistência, não tem, entendeu? E aí tu pega um moleque da favela de 10 anos e pega um moleque de 10 anos, pô, do asfalto. A diferença, o estudo, o ensino, tá entendendo? A gente vive numa sociedade que está sucateando a educação, cara. Sabe? Como é que um moleque desse vai alcançar alguma coisa se não for pelo caminho que é o óbvio? Ou ele vai ter que ser jogador de futebol, ou ele vai ter que, sei lá, formar um grupo de pagode. Sabe? A gente falou utopias, sonhos, né? É só por aí. Todo mundo constrói seus objetivos. Às vezes um consegue, tudo bem, um consegue furar esse bloqueio a cada mil. E alcança. Mas a outra galera, aí entra a porra da romantização. Ah, porque a favela venceu. Porra, meu irmão. Aí as pessoas abraçam, aceitam essa ideia, absorvem isso como a favela venceu. Não venceu não, cara. Quem está vencendo é o sistema. O sistema está dando de 1.000 até agora, infelizmente. E aí eu volto a perguntar para você. Será que a cultura ela está falhando? Ela tá deixando escapar oportunidades? Ou ela também está sendo absorvida? Porque o que eu vejo acontecer, cara, é que os vários movimentos, sabe, e vozes que se levantavam contra o sistema, com o passar do tempo, elas aderiram ao sistema, se tornaram engrenagem do sistema, sabe? Acabaram absorvendo a lógica do sistema e hoje faz parte, entendeu? Aceitar essa romantização e, sei lá, cara, eu não gosto de falar muito, é o que eu falo. O tema é assim, a cultura como forma de resistência, ela existe, ela está aí pulsando. Hoje morreu Bernadette Matar, assassinada lá na Bahia, numa liderança quilombola, assassinada na Bahia. E perdeu o filho há pouco tempo, assassinado da mesma forma. A gente tem quilombos aqui no Rio de Janeiro, para todas as partes. São culturas vivas e pulsantes ainda. Né? Uma coisa é quando a gente perde naturalmente essas lideranças por morte natural, por sequência de doenças, doenças causadas por falta de aí é justamente políticas públicas precisam assessorar com saúde, para poder que essas pessoas, esses quilombos ou essas culturas que ainda resistem, permanecerem ainda pujante, que as crianças reconheçam que ali é um local de tradição, de resistência, né? E é o que faz a identidade desse local, é manter esses padrões trazidos de tradições ancestrais, né, matriarcais, através da sua arte, do seu empreendedorismo local. Você pode, as políticas públicas locais, por exemplo, tem quilombos em Mangaratiba, que aí a prefeitura local poderia ter um programa de apoio e sustentabilidade para esses quilombos de lá. Tem quilombos aqui no Rio, no centro do Rio, né? Aqui na Zona Sul tem quilombo, acho que ali na Lagoa. Tem quilombo no interior do município, né? Na Baixada. Então,
que eu nem sabia que existia. Hoje existem, né, parece que existem ONGs que tratam de mapear e perceber essas manifestações. Eu acho que eu não colocaria que a cultura está atrelada e também vendida para esse sistema. Quando você fala... É lógico que a vaidade é uma coisa que eu falo. Acho que a vaidade, quando é colocada em primeiro plano, ela pode atrapalhar a caminhada de qualquer um. Isso aí, qualquer que seja o caminho que você escolha. Então, eu acho que o empecilho é a questão de vaidade. Você pode ter uma vaidade sadia. Você não tem ciúme sadio, todo mundo fala, né? Mas tem a vaidade que eu acho que atrapalha esse tipo de... Entra no meio dessa discussão e não deixa evoluir essa conversa. Né? Existem cantos do país, como tem um amigo, o Helder, mora em Mirandópolis, e está fazendo um trabalho de formiguinha excelente lá, cara, com uma coisa que ele nem... Eu sempre achei que ele tinha talento para ser ator, e ele trabalhou na Globo comigo também, e morou na UFRJ, no alojamento estudantil, a gente é amigo, ele trabalhou comigo em alguns trabalhos de teatro, e a gente foi seguindo juntos, e ele hoje está como ator, diretor, um espetáculo redondinho, bonitinho. Ele precisou sair do Rio, não precisou, ele saiu do Rio por uma opção particular, para poder ir para o interior do estado de São Paulo, e lá ele conseguiu redescobrir, redimensionar absorver a cultura local, a realidade local, acalmou, e agora está recuperando uma coisa que ele poderia não ter conquistado aqui. Ele está empreendendo cultura. Já vai para festivais, né? Ele agora está em Mirandópolis, mas daqui a pouco ele vai para uma outra cidade, que eu esqueci qual é o nome. Já está construindo um espetáculo de 1 hora, está super feliz com isso, e quem sabe daqui a pouco ele está aqui no Rio trazendo esse trabalho. Eu acho que existe uma sazonalidade natural da questão cultural, né? A gente tem que ter incentivo. As leis de incentivo à cultura, elas foram completamente apagadas no último governo. Foram completamente jogadas na lata de lixo. Abriram tanto jogado lá, entendeu? Investimentos em cultura, educação e saúde, que são primordiais, foram todos abandonados. Isso aí isso é inadmissível, é público e notório que isso aconteceu. Tem gente que nega completamente, os negacionistas negam tudo, né? Que parece que andou tudo a mil maravilha, né? naquele período. Mas foi tudo jogado na do lixo. E agora estamos tentando recuperar essas leis, né? Aldir Blanc, Paulo Gustavo, a Lei Rouanet. Claro que a gente precisa fazer ajustes, mas ela tem que ser de uma forma distribuída igualitariamente, né? Esses recursos, de acordo com as necessidades de cada região. De cada cultura, de cada aspecto cultural de cada região, de cada localidade, de cada cidade, de cada proporção. Você já foi contemplado, Biru? Você já foi contemplado uma vez pela lei? Eu tenho um vídeo que eu vou botar um link depois aí, te mandar um link, que eu fiz uma palestra de 10 minutos, recurso mínimo que eu fiz de R$1.000, R$1.500, e eu participei, quis experimentar, e eu achei bacana, porque é uma contribuição que está na rede para a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela que detém todos os direitos de imagem da época por 1 ano, ia fazer dessas imagens o que quisesse, mas era didático, falando da cenografia, falando da importância do que é a cenotécnica, sabe? Então, eu acho justo que a gente possa ter instrumentos para isso, você enquadrar um projeto que fala sobre a importância da comunicação, do rádio, de levar a informação, né? E você propor um projeto. Acho que é isso, cara. A gente tem que dar as mãos e propor soluções culturais. Porque a gente ficar de braço cruzado realmente não vamos a lugar nenhum também. Lógico que tem gente que se acomoda quando entra numa empresa
grande, né? Aí ela disse, aqui eu já estou estabelecido, eu não preciso mais brigar por ninguém. Né? Eu não vou dizer que nomes de empresa, mas né, tem sempre aqueles que acham que agora ele conquistou o lugar ao sol, dando-se o resto. Né? Mas eu acho que esse tempo já passou, porque as grandes empresas hoje elas estão enxugando, elas estão cortando. Você vê a própria Rede Globo, quantas pessoas que você nunca imaginou que sairiam de lá e foram mandadas embora. Né? Então, as coisas estão se transformando. Então, o capitalismo ele sempre muda de tempos em tempos. Né? E eu acho que ele agora está mais agressivo nessa questão principalmente de emprego. Você vê que o desemprego está alto. Aí, uma outra romantização. Né? Você agora vai ser empreendedor. E o pobre, como sempre, cai na conversa fiada. Ele acredita que ele vai botar uma mochila do iFood nas costas, vai pedalar 14 horas, né, para poder ganhar. Se ele parar por doença, ele não vai ganhar nada, mas ele acredita que ele é empreendedor. Tudo bem, eu não quero, quem quiser acreditar, que acredite, eu não tenho nada contra. Mas, cara, as pessoas não falam. A pejotização, né? Pessoa jurídica. Ele perde todos os seus direitos, ele vai ter que pagar todos os. Como é que fala? Para ele se aposentar, né? Ele vai ter que pagar. Isso não é empreendedor, cara. Esse é o trabalhador precarizado. É só isso, é um trabalhador precarizado. É uma precarização do trabalho total. Sabe? Eu fiquei vendo os bancos faturando, né? Porque você precisa ter uma conta no banco e tudo mais. Eu fui ver uma amiga minha que é pobre de direita, coitada. Ela acredita nos partidos de direita. Aí os filhos dela foram lá, abriram um bazar, né, para vender papelaria, caneta. Eu vou lá, bazar fulano de tal. Porra, beleza. Mas eles foram nessa onda do empreendedorismo, que é o que o sistema quer. Não, o patrão não quer mais ficar pagando salário mínimo, férias, 13º, plano de saúde. O patrão não quer mais isso. Então ele bota esse Acontece que o patrão ele te demite, aí você formaliza uma empresa, aí ele te contrata como empresa para trabalhar com ele. Ou seja, ele já tirou dele da reta. Né? Qualquer responsabilidade é sua agora, seja qual for, né? Porque os seus direitos trabalhistas, você tinha enquanto funcionário da empresa, agora são arcados pela sua empresa. Agora eu estou contratando a sua empresa para trabalhar para a minha. É como se você fosse tratado como um empresário. Na verdade, ele está te pejotizando para te contratar e daqui a pouco dá um chute na bunda e faz, eu não quero mais a tua empresa, quero outro, sem pagar direito nenhum a mais. Quando o cara fala em empreendedor para mim, pô, eu consigo pensar em Roberto Justus, consigo pensar, o dono da Friboi. Pô, esses caras são empreendedores, esses caras são ricos pra caramba, esses caras são o dono do capital, entendeu? Não é o cara que abriu uma lojinha para consertar bicicleta, meu irmão. Cara, e é difícil, porque essa galera acredita realmente. Eles acreditam que eles são uma parte importante da engrenagem. Eles não são uma parte importante da engrenagem. Eles são uma parte minúscula que pode quebrar e depois pode ser substituída. É igual grandes empresas e grandes negócios, pequenas empresas e grandes negócios. Eles pegam 10 experiências. Dessas 10, 2, 3, 4 dão certo. Eles pegam essas 4 que dão certo, mas as outras 6 que deram errado, eles nem falam, eles nem comentam. Que as 10 não deram certo, com certeza não deram. Só 3, 4 dão certo, o cara conseguiu fazer um capital, ou por competência, ou por sorte, sei lá por que for. E sabe lá de que forma, forma, né? E as outras modo conseguiu. Ninguém sabe, ninguém viu, porque não é falado. Aí tá lá a Globo, pequenas empresas, grande negócio. Aí o cara, porra, vamos fazer isso. Aí vai lá, pega uma linha de crédito para ficar devendo até a alma do banco. Gente, e quando na verdade não é que você tem que viver à sombra do patrão, não é isso. Mas é você estudar, é você buscar conhecimento, buscar uma profissão, sabe? Viver do seu salário dignamente. Entendeu? Quem quer ser rico e quer morrer tentando, que vive e morra tentando, problema. Mas não é esse o caminho, cara. Não é esse o caminho. Não é o empreendedorismo que eu acredito é aquele que você se prepara para adquirir todo aquele que os seus objetivos
pode ser você fazer um pós-doc, um mestrado, uma coisa, e você investir trazendo consigo cultura, trazendo investimento, sabe? Para algo maior que seja só você. Se pensar só na evolução muito pessoal, de ganho, de lucro, você está sendo absolutamente individualista e só pensa no seu foco pessoal, esquecendo que você está dentro de uma sociedade que você precisa gerir compromissos sociais, compromissos ecológicos também, está envolvido dentro da sociedade, que é um conjunto de ideias que pode levar a um objetivo comum. E não simplesmente se pensar que é um indivíduo que está ali, empreendedorismo individual, o nome da coisa, entendeu? Isso. Por isso eu gosto da minha família, teatro, do teatro, estou vendo o Cachalote ali, o parceirão, e a gente, nessa família, a gente constrói saberes, empreendedores de saberes. O que é bacana na minha área, na nossa área, é que cada espetáculo, cada movimento que a gente faz em torno de um produto, que é o espetáculo, a equipe é outra, o veículo é outro, as pessoas que estão envolvidas estão com objetivos em comum naquele objeto em si, que é aquele espetáculo, e daqui a pouco você encontra outras pessoas, que é uma troca de saberes. E isso é cíclico, a gente não para, sabe? Cada movimento que a gente faz é uma peça de tabuleiro que a gente vai movendo, né? E a gente aprende um com o outro, sabe? Eu não acredito numa sociedade que viva do individualismo, que viva sempre pensando no seu próprio umbigo, sabe? Eu acho fundamental esse tipo de assunto quando a gente engloba uma sociedade toda que está em comum. Eu não estou aqui batendo um papo só com o JP. Quando eu estou com ele, claro, está polarizado aqui entre você, né? Mas tem outras pessoas que estão observando e vão ver depois essa live gravada. Então, pode gerar algumas perguntas e você ou eu vou ter que responder, porque a gente é feito de perguntas e respostas. Né? Perfeito. Perfeito. É um conjunto de saberes que a gente faz a troca. Agora, nessa pegada da cenografia, né, que é a tua área, né, você trabalha como cenógrafo, fala aí uma experiência bem positiva que você teve e uma negativa, ou não nessa ordem, ou primeiro a negativa e uma positiva. Eu não curto muito falar de experiências negativas, até porque eu não tive muitas experiências negativas, não, cara. Eu vou ser sincero para você. Teve experiência. Mesmo as coisas que não deram muito certo, o saldo foi positivo, porque a gente aprende a cair com as mãos escorando, a gente tem sempre. Os problemas sempre acontecem, não na mesma ordem e nem com a mesma gravidade. Não é um acidente contínuo. Existem acidentes de percurso e depois a gente se ajusta, aperta o parafuso ali, outro aqui, a gente consegue caminhar e segue em frente, entendeu? E de forma geral, eu tenho saldo muito positivo, eu não tenho que reclamar o que a gente reclama é o que a gente acabou de falar, é a falta de apoio à cultura, que é um abismo enorme, né? Apoio aos pequenos grupos de teatro, aos grupos de periferia, isso é a utopia que a gente está falando, né? Isso é um utópico. Porque vai continuar sempre o privilégio às elites, seja qual for, mas as elites das regiões. Agora, em termos de positividade de trabalho, eu sempre acho que aqueles trabalhos em que eu não tenho rotina, é difícil falar. Eu sempre tive bons trabalhos, bons resultados. Em termos de. Agora, negativo é coisa, às vezes, assim, não conta muito. Nosso métier, ele se conhece, a gente sabe quem é quem, a gente se relaciona relativamente bem nesse sentido, sabe? Não vejo negatividade, não. Eu vejo só positividade e é assim que eu vou continuar. Você já alcançou assim tudo que você
queria dentro da cenografia? Ou ainda falta alguma coisa? Algum Olha, projeto que você queira realizar? eu não penso em alcançar nada. Eu não tenho essa... Chega um certo momento que a gente não deseja. A gente vive aquele momento. Eu estou vivendo e curtindo o trabalho na Unirio que eu faço. Não tenho grandes aspirações futuras em termos de formação. Estou pensando no mestrado agora, mas ainda não é certo, não sei. Mas eu quero fazer uma coisa que seja agradável à minha continuidade como artista. Eu quero desenvolver como artista. Não sei se eu quero continuar na cenografia, apenas na cenografia, no caso. Né? Não é uma coisa que você saia. Você pode continuar ali exercendo o que você gosta. Eu gosto do cenário, gosto do teatro, mas também gosto das artes plásticas, sabe, do desenvolvimento do pensamento, entendeu? Eu tenho vontade, tenho desejos de fazer trabalho, participar de concurso, de desenvolver o intelecto, né? Ler mais, pesquisar mais, observar. Eu gosto de observar, gosto de trocar essas ideias, que você está um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre essas coisas. Prazer meu. E era salutar que tivesse um debate com outros também, conversando sobre esse mesmo assunto, para não ficar dois polos apenas, mas ter uma tríade batendo essa prosa, sabe? Uhum. Mas assim, eu normalmente, né, eu gosto de conversar com isso com pessoas que pensem mais ou menos parecido, que é o nosso caso. Eles têm a inclinação, né, as mesmas inclinações, esquerda, a coisa toda. Assim, conversar com pessoa capitalista é complicado. Eu já fiz lives com pessoas aqui e, pô, a pessoa surta, tá entendendo? A pessoa tem visões que, porra, coitada, ela vai se dar conta no final da vida. Porque quando ela vê que ela não alcançou o que ela esperava que queria alcançar, não que ela não seja capaz. Mas, pô, a pessoa ela cria ilusões que só o sistema não consegue implantar em mentes fracas. Entendeu? Como, por exemplo, você falou 3 vezes a mesma coisa, pô, eu não tenho grandes aspirações. Isso te torna uma pessoa fraca, uma pessoa não. Uma pessoa que se contenta com o que tem, graças a Deus. Se vier coisas maiores, beleza. Se não vier, eu estou muito feliz. E é por aí, cara, entendeu? Você não tem que entrar nessa corrida de rato maluca, essa disputa de guerra de derrotado que o sistema cria. Sabe? O sistema ele monta a arena, joga a migalha e a galera cai se matando. Se mata e se morre para ter um pequeno espaço, para ter uma pequena visibilidade, para ter. Porra, e aí quando chega no final da vitória para trás não valeu a pena de nada. Você não viveu a tua vida. Você viveu em função de buscar uma coisa que, porra, não vai contribuir para nada. Infelizmente a verdade é essa. Eu não sou da conformidade também, não. Assim, se tiver, tá bom. Se não tiver, também tá bom. Não. É assim, eu vou buscar aquilo também que me satisfaz, obviamente. Numa negociação de trabalho, eu não posso também... Como eu doei esse grafite, eu doei por uma campanha justa. Às vezes eu dou o meu trabalho. Às vezes é preciso você dar um pouco para você receber, talvez lá na frente, ou você receber, ou nem receber. Eu já dei muito o meu trabalho. E vou continuar dando à medida que se faça importante. Essa campanha que eu ajudei, que eu contribuí com esse grafite lá no Hospital Maternidade, aqui em São Cristóvão, foi uma ação que, no começo, eu pensei, será que eu faço? Porque eu estou com o tempo apertado. Mas, assim, depois que eu entro no jogo, eu compro a briga, eu estou dentro, eu não saio pela tangente ou a francesa. Eu vou entregar aquilo do melhor que eu posso, mesmo que seja de graça. Às vezes o negócio que eu faço é pouco dinheiro, mas não importa, cara. Eu não sou muito bom de negócio, não. Eu sou muito bom de fazer negócio. No pré-vestibular comunitário, né? Sou professor de geografia. Nunca dei aula, assim, já dei aula legal, assim, aí, tá remunerado. Não sabia que você era professor de geografia.
eu já trabalhei remunerado num pré-vestibular, né, pago, né, o cara me pagava, eu dava. Mas onde me senti mais feliz foi quando eu dei aula de graça, né, dentro de favela, né, dentro do pré-vestibular comunitário. Pô, e depois encontrar ex-aluno na rua e falar, pô, professor, passei na faculdade e tal. Pô, tem uma aluna, cara, que hoje ela é do município, ela é professora, ela se tornou pedagoga, ela ia todo sábado domingo com o pai dela ia lá assistir aula junto com ela, tá entendendo? Me convidou para a formatura, no fundão, fui lá, participei da formatura, vi a formatura dela. Então essas coisas me dão muito mais satisfação. Eu não ganho R$ 1. Ganhava assim, já era passagem, tá entendendo? É irrisório. Mas não ganhei R$ 1, cara. Mas a satisfação pessoal é muito maior. É muito maior. Assim, a gente trabalha e você faz com prazer, livre de qualquer especulação de valor. As pessoas pensam que você está trabalhando ali, eu estava pintando lá um painel de 6x6 e as pessoas. Aí está ganhando dinheiro. Quanto é que você está. Cara, desculpa a pergunta. Mas quanto é que você cobrou para fazer isso, cara? Mas isso é inserido na nossa mente desde a infância, o Deru. Isso é inculcado na nossa mente desde a infância. Você tem que ganhar, você tem que fazer para ganhar. Você tem que. Mas é o capitalismo selvagem que faz isso, né? Que tudo por dinheiro, como o Silvio Santos fala. Tudo por dinheiro. Topa tudo. Infelizmente, é o mundo que a gente vive. E volto a dizer, né, cara? Vai ser essa utopia até o final. Eu espero. Obviamente, a gente não pode trabalhar de graça e dar o nosso trabalho o tempo inteiro. Tem uma frase que eu acho que é da Teresa Raquel, que ela diz assim: não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. E ela ganhava pão. Pois é. A única coisa que você tem para vender, você dá, também você vai passar fome, né? Mas, de vez em quando, eu dou. E a gente, às vezes, tem que dar. Né? Tem que contribuir. Dar a mão é importante. Agora, referente à esquerda, eu tenho duas perguntas para você. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Vou fazer duas, só vou fazer uma de cada vez. A primeira é a seguinte. Você acredita na esquerda revolucionária? A esquerda revolucionária é um conjunto, né? Ela, como a gente começou lá no começo do papo, temos dificuldade de relacionar, de conjugar todos os pensamentos de esquerda. A esquerda revolucionária, hoje em dia, é diferente, cara. O trato com a rede social, com o social, com esses assuntos todos que a gente está falando, relativos à grana, a se prestar como agente de transformação. Essa revolução ela não depende dos movimentos sociais, que os movimentos sociais estão condenados. Né? Toda semana tem uma ação de ódio contra os movimentos sociais, seja ela no campo ou na cidade. Né? As políticas públicas, todas elas não são voltadas para os movimentos, para as políticas públicas sociais das comunidades carentes e tudo mais. Agora, a esquerda revolucionária, acho que, não sei, cara, é um conjunto de ações que precisam ser tomadas para poder chegar a esse ponto. Mas eu não acho que o Brasil seja um país que vá chegar a esse denominador. A gente não vai sair tão cedo dessa divisão tão radical que estamos tendo. Né? Tá muito meio a meio tudo, cara. Independente, mesmo aqueles que queriam tirar o Bolsonaro, como você falou, votou no Lula para tirar o Bolsonaro. Mas não é a favor do Lula. Porque assim, tem um monte, tem vários. Eu não quero nessa conversa de terceira via. Eu votei no Lula por convicção do Lula. Eu acredito no Lula. E ele está fazendo. Então eu acredito. Agora, tem gente que votou para poder tirar o outro. E daí, quando vier na próxima eleição, quem que vai? É o Leite? É o Zema? Olha aí. A gente está E aí, você pensa numa esquerda revolucionária como? Num país dividido desse? É difícil. São vários movimentos. A gente sofre. Mas aí está sofrendo. Entra o ponto. JP, só concluir. A gente sofre com problemas muito mais graves do que pensar-se num único modelo de solução, que é uma esquerda. Assim, a gente tem que combater, antes de mais nada, são os preconceitos, cara, os direitos individuais.
E a gente está se perdendo, bicho. Né? Não. O cara não pode andar de branco com um turbante, que ele é de religião afrodescendente, o cara é ruim, a pessoa que não serve para viver na sociedade. Parece que agora o Estado laico não pode existir mais, entendeu? Tem uma série de coisas, bicho. A gente precisa se livrar disso. A gente precisa livrar o país disso, cara. República Gospel Miliciana. A outra fala que temos que fazer um partidarismo sul-sudeste para combater o Nordeste. A xenofobia aí, claro. Isso é fascismo. Coisas muito mais graves para se pensar. Aí, se a gente está num ponto que se o país se dividir de fato, eu vou morar para o Nordeste. Eu vou para lá. Mas aí, o Diro, é isso que eu ia te falar. Isso que está acontecendo também não é culpa do próprio movimento de esquerda, pessoal partidário, político, que, assim, até hoje, cara, antigamente qual era os discursos? Né? Porque comunista come criancinha. Porque comunista faz aquilo. Comunista não acredita em Deus. JP, eles criavam várias narrativas. Essas pinceladas, eles jogam no ar e depois dizem assim, tiraram do contexto. O Zema falou, o tal do Eduardo Leite, acho que é lá do Sul, falou também. Depois, então, tiraram essa frase do contexto. Não foi exatamente isso. Não, ele não assume que fala. Mas a semente está plantada, entendeu? A semente foi jogada. Exatamente. Esquerda come criancinha. Ainda continua até hoje. Todo mundo sabe. Até hoje. Não, mas... Até hoje, tinha cara que vinha na minha página falar, vai votar no Lula, ele vai tomar a tua casa e dar pro pobre. Coisas absurdas. Vai botar uma madeira de piroca no teu filho. Vai botar uma outra família morar contigo. E a gente acredita nisso. Aí eu te falo, não é culpa da própria esquerda que essas coisas continuem acontecendo, porque a esquerda ela não dialoga com as pessoas. Volta a falar, Mano Brown falou lá, não sabe dialogar com o povo, volta para a base. Tem que dialogar com a galera, tem que parar de ficar entre si, sabe, em papinho intelectual, sabe, que não resolve tudo. É maneiro, mas tem que falar com o povão, tem que chegar para o moleque que está lá curtindo baile funk e mostrar para ele, na linguagem dele, o que é ser esquerda. Sabe? Tem que chegar para o cara que está ali no sinal, dar o papo, tem que chegar no gueto, com a linguagem do gueto e falar a realidade do que é ser de esquerda. Porque a esquerda que eu acredito, não sei se você vai se lembrar, eu esteve no aniversário do Salam Aleikum, falei para você, a minha esquerda é a esquerda filosófica histórica, sabe? Aquela esquerda antiga. Quando teve aquela reunião na França após aquela da Bastilha, que o povão sentou-se à esquerda e a elite sentou-se à direita. Essa é a esquerda que eu acredito. Que a esquerda do povo, popular. A galera que gosta de sentar no chão. Você tem uma relação com o movimento de esquerda. Né? Essa relação é com o movimento de esquerda tradicional e tudo mais. Só que a gente vê, do meu ponto de vista, hoje, JP, com todo respeito, eu não vejo a transformação dessa maneira tão didática de você parar, como vou usar o que você falou, entrar no baile funk, conversar com um rapazinho que está curtindo o baile ali. Ele é fruto de uma sociedade e todos os gostos da tradição cultural que ele tem, que é esse papo que ele está falando, né? A identidade cultural dele é aquela ali, ele precisa ser respeitado também. E dessa maneira, mesmo ele curtindo o baile funk, ele pode ter consciência política. Mas o Bolsonaro ganhou esse cara, Odilo. O Bolsonaro ganhou esse cara. Mas nem todos. Você não pode afirmar. Quando ele foi eleito, a maioria votou nele. Quem votou no poder não foi a elite, foi o pobre. Foi meu vizinho, claro que não tinha que comer, que votou no Bolsonaro. Essa conquista não se faz com cabresto também. Essa conquista você não vai chegar, botar uma estrela nele, uma foice e um martelo e dizer que agora... Mas não é ideia, cara. Tem que ser... tudo é uma construção que aí sim tem que ser articulada com movimentos sociais, a gente poder trocar essas ideias dentro dos nossos métiers, dentro da nossa comunidade. Eu falo quando comunidade,
dentro do nosso métier, do nosso convívio. Dentro, por exemplo, essa polarização separou muitas famílias, né? A minha quase. O meu pai assumiu agora que votou no Bolsonaro, mas meu pai se arrependeu. Desde o momento do negacionismo do Bolsonaro em relação à vacina, o meu pai desistiu ali. Meu pai desistiu rápido, ele se arrependeu logo. E eu percebi, meu pai sempre teve um antagonismo comigo. Né? Comigo e meu irmão. Eu e meu irmão sempre fomos de esquerda. Meu pai já foi lá, já voltou, já foi lá, já voltou. E agora ele está super Lula. Meu pai votou no Lula agora na última eleição. Mas na outra ele votou no Bolsonaro. Entendeu? Mas nessa ele votou com convicção no Lula. Para poder tirar o Bolsonaro. Entendeu? Então, dentro desse convívio social, que é o núcleo familiar, ele precisa ser resgatado. Né? Desculpa esse ele precisa ser resgatado esse diálogo familiar com os amigos na rua, na porta do botequim, na mesa de bar. Não pode se esconder disso aí. Agora, a partir disso, dessa análise. E outra, a implosão de um movimento, ela começa dentro do próprio movimento. Você falou isso aí agora há pouco, né, da esquerda nossa, da mesma forma que aquele rapaz que organizou as motocicletas se arrependeu e quando foi no mercado mostrou a lata de óleo mais barata, a carne mais barata, e disse assim, eu estava enganado. E ele trouxe muita gente junto com ele, porque era uma pessoa confiável dentro do. Se ele chega e diz assim, eu estava errado, outros vão acompanhar o movimento com ele. Se ele está dizendo isso, e aí vira um movimento crescente, entendeu? Tanto que está revertendo agora em relação à confiança no atual governo, está com 60%, em função dessas desistências de todas essas últimas notícias que a gente está vendo diariamente. Eu acho que a imprensa tem um compromisso sério de fazer jornalismo de verdade, sem partidarismo. O que a gente está vendo é uma imprensa que vai de acordo com os seus interesses, né, o tempo inteiro. Ela movimenta com seus interesses, critica a economia. Não, elas queriam tirar o cara. Tirou, agora ela já está começando a fazer cobranças além daquilo que é possível. Né? Agora, ninguém vai lá e cobra o cara para baixar a taxa de juros. Isso. Né? A taxa de juros baixou 0 alguma coisa lá, já bateram palma. Tem que baixar 3%, 3 pontos percentuais para começar a melhorar, entendeu? Mas de modo, cara, que eu acho que sem a gente ter educação, planejamento de estratégia e começar pela educação, dificilmente a gente vai conseguir fazer um trabalho de conscientização e ter essa utopia que você tem de uma esquerda revolucionária, capaz, entendeu? Eu acho que o sonho seria nem falar de esquerda, a gente ter um país que a gente tivesse uma sociedade justa, independente de movimento. A utopia é isso, a gente vai estar sempre na esquerda, sempre brigadiando contra as forças capitalistas. Né? Isso aí, enquanto existir o capitalismo, a gente não vai ter paz e sossego. Né? O capitalismo exacerbado. Mas o capitalismo dificilmente você vai eliminar ele. Muito difícil. Não. Eu acho difícil. Cadê veio para ficar? Infelizmente. E a gente também veio para ficar. Então vamos continuar tendo esse embate utópico e degladiando contra essas forças por muitos e muitos anos ainda. Né? O Marx que morreu, ele está vivo ainda. Né? Mas o Bakunin que é o espaço dele. Ele viveu numa época de Bakunin. Pau quebrando. Rapaz, é a primeira vez que falo em Bakunin na minha live. Ninguém fala em Bakunin. Por que será que ninguém fala no Bakunin, cara? Por que será? É anarquismo, né? É um anarquista, né? Mas os cara entendem anarquismo como bagunça. Não é bagunça. Anarquismo. Não, é uma coisa bem pensada. Ele era organizado. Porém, também, a anarquia no nosso país também eu acho muito pouco provável. As pessoas são acomodadas, né? Agora todo mundo quer ser empresário de si próprio, ou seja, enquanto isso, as instituições elas estão na mão das elites. Né? As instituições elas estão nas mãos das elites.
Por isso que o anarquismo jamais vai acontecer no nosso país. Porque, infelizmente, as elites tomaram para si as instituições. Né? Você vê o esvaziamento da escola pública, você vê o sucateamento da saúde pública. Isso é o quê? É a elite esvaziando esses setores públicos, né? Especulando a saúde privada, a saúde a educação privada, exatamente. Bom, Vero, o papo tá bom, mas já vamos caminhar para 1 hora de papo. Entendeu? Eu também estava... Minha garganta está seca já, cara. Vou tomar mais uma cerveja. Antes de chegar... Pô, nem convida, hein? Aí... Abre uma aí, vamos brindar. Aí, tá vazio. Tipo assim, eu te convidar a fazer uma breve consideração final, né, desse nosso encontro. E a mensagem que você deixa aí para a galera aí de esperança? Bom, em termos de cultura, a gente precisa ainda lutar bastante. Eu acho que temos um novo governo, um governo que pode ainda melhorar bastante, está só no primeiro ano. Acho que tenho esperança que as coisas ainda vão melhorar muito. No mais, eu desejo a você um programa sempre com boas entrevistas, bons assuntos. O Léo Miguel está aí e falou comigo. O Léo, eu falei aqui que a gente está lançando esse filme, eu não sei quando vai ser, a gente vai lançar o filme. E o JP quer te entrevistar aqui quando for lançar o Amado Pai, para falar sobre o nosso filme de terror feito com muita garra. Me dá essa moral aí, JP, foi um prazer muito grande, muito feliz de estar aqui conversando com você sobre cultura e política. O prazer foi manter essa vibe aí. Estarei sempre aqui quando você precisar, cara. Não, a gente vai estar sempre trocando ideia. Isso aí é importante. Já foi muito bom conhecer você, conhecer a tua esposa na festa lá do Salada Malega. Que, aliás, foi a primeira vez que eu conheci o Salada pessoalmente. Entendeu? Mas eu também. Agora tu vê que essas coisas são coisas que acontecem só com a galera de esquerda, né? Não, redes sociais. Redes sociais. É um bagulho muito maneiro, muito surreal. Mas eu gostei pra caramba. Pô, acho que foi o prazer foi meu, tá entendendo? Entendi bastante com você, a tua visão, a tua maturidade e conhecer um pouco desse mundo aí da cenografia que eu não tinha a menor ideia do que se tratava e já me deu uma visão, eu achei muito maneiro. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua profissão. Que você possa crescer e prosperar também. Valeu? Forte abraço para você. Valeu, cara. E galera, essa live vai estar salva aqui no Facebook, no YouTube e também no Spotify. Quem quiser assistir, ouvir um pouco aí do meu papo com o Dero, cenografista, cenógrafo, né? Desculpa, cenógrafo, é só ir lá e ouvir. Dero, forte abraço, brigadão aí, valeu? Beijo no teu coração. Abração, Jota. Muito obrigado, irmão. Resistência sempre. Valeu? Valeu. Valeu.